Olá, minha gente, a vocês que nos assistem, tenham um domingo muito especial e o mesmo eu desejo ao nosso deputado Gerson Berger, ao nosso amigo jornalista Pedro do Couto, que semanalmente participam do nosso programa. E vamos iniciar hoje falando do caso de uma criança em Campinas, uma criança com 7 anos de idade, que após uma briga com uma colega, saiu agredindo os funcionários da escola. E acabou sendo levada por 2 policiais que faziam a ronda, foi levada para uma delegacia. Ora, um absurdo total. Eu acho que esta escola, quando admitiu esta criança, ela deveria saber que teria que ter suporte para atendê-la num caso como este. Mas o que eu entendo é que, infelizmente, no nosso país, não existem escolas para fronteiriços. Existe uma linha que acha que as crianças, mesmo com distúrbio de comportamento, devem ficar juntas com as outras crianças. No entanto, o que falta nas escolas, sim, é um apoio de psicólogos, de assistentes sociais, para que num momento como este, possam atender as crianças. Eu acho que isso tinha que ser obrigatório. Eu vou passar a palavra para o nosso deputado Gerson Berger, que ele é psiquiatra e poderá comentar o assunto à base da psicologia, não é, Gerson? Eu quero fazer inicialmente uma crítica a essa escola. Eles tinham conhecimento de que tinham essa criança com distúrbio de comportamento e não poderiam permitir que policiais, devido a uma crise dessa criança, uma crise comportamental, fosse presa por policiais e levada para uma delegacia. Isso é o número 1. Número 2, toda criança com distúrbio comportamental pode ter uma crise. Ou porque não foi medicada convenientemente pela família, ou pelo caso em si. E a escola devia saber, em contato com o médico que trata essa criança, que ela admitiu, qual o medicamento, ou quem deve chamar, a quem deve recorrer para se tomar a providência de maneira a controlar com calma, com diálogo, a situação desagradável que está acontecendo. Mas nada disso aconteceu. Então estamos diante de um caso que trouxeram como um escândalo dentro do jornal e que devia ser tratado com comedimento. O caso passou, mas foi uma lição para todos, inclusive para as escolas, que recebem crianças com distúrbio comportamental. Então, vamos devagar, a criança não se comporta dessa forma porque quer, é apenas ela estar doente e deve ser tratada como qualquer doente, com tranquilidade, que nós chegaremos lá até que ela melhore. Isso devia ser tratada com comedimento, porque levar à delegacia foi a pior solução. Até porque a lei, na medida em que estabelece uma delegacia específica para menores, faz com o intuito de separar os distúrbios comportamentais de crianças dos problemas dos maiores. Mas o Gerson colocou muito bem. Na verdade, as escolas com estrutura ou sem estrutura aceitam todo tipo de aluno, mas visando apenas uma coisa, a mensalidade que os pais pagam no final do mês. Mas, Pedro e Gerson, nós vamos abordar um assunto que é a declaração do ministro Gilmar Mendes, quando fala na campanha antecipada que o presidente vem fazendo da sua candidata Dilma Rousseff. Ora, isso está mais do que claro. O problema é que o presidente Lula está pouco se incomodando com isto, continua levando a Dilma em todas as inaugurações e a sua popularidade cresce cada vez mais. O povo aplaude, mesmo quando ele não dá a menor importância para o cumprimento da lei, que ele deveria ser o primeiro a dar um bom exemplo. E muitas vezes as suas declarações, que beiram o humor, também são aplaudidas pelo povo, não é verdade? O Lula está se considerando o homem que consegue o que quer e que ele é o homem da verdade. Ele acerta onde põe a mão. E por causa disso, criei uma charge que eu apresento ao presidente Lula,
que está se imaginando o imperador da antiga Roma montado em uma biga conduzido por um jeque. Entra na real, Lula. Não se esqueça que você é humano, como todo mundo, e sujeito aos tropeços que muitas vezes levam ao declínio. Esqueça a vaidade, Lula. Tudo passa. Todos nós passamos. Nada como a humildade. A humildade é a mãe de todos nós para sermos respeitados e considerados através da vida. O presidente Lula conseguiu o que ele desejava. Está conseguindo passar a sua imagem para a imagem da sua candidata Dilma Rousseff à presidência da República. O episódio acentuou essa realidade. Então, a questão tem duas faces. Uma negativa, porque envolve um choque legal. A outra, sob o aspecto político, positiva para o presidente Lula.